realmente falado. Nos telhados. Isso, pregado nos telhados, né? Vai ser aberto a todos, né? A todos. Bom, o tema hoje, meu irmão, é o sábado. Inclusive o irmão André Hofer, eu escrevi esse estudo aqui, irmão, justamente para esse irmão, né? Justamente para esse irmão. E mandei para ele o estudo, ele leu e falou assim: olha, eu não consegui ainda entender muito bem. Então, nós vamos estar lendo aqui o estudo, esse estudo que eu escrevi sobre o sábado. Vamos estar lendo ele e comentando alguns pontos para que as pessoas possam entender melhor, né? Na verdade, esse escrito aqui. Bom, o sábado, para começar, nós vamos lendo aqui, né? O sábado foi, não sei se os irmãos sabem disso, mas foi uma lei do Criador. Está narrado lá em Êxodo capítulo 20. O Criador não deu alguns mandamentos? Muitos chamam de 10 mandamentos. A controvérsia é 10, ou é mais, ou é menos. A controvérsia, mas o certo é que Deus deu alguns mandamentos ali para Moisés, no Monte Sinai, que ficou conhecido como as tábuas da lei. E segundo a Escritura, foi escrito pelo próprio dedo de Deus, né? E um desses mandamentos foi a guarda do sábado. Bom, talvez as pessoas perguntem, mas veja bem, se o Criador deu essa lei ao povo de Israel, e era um dos mandamentos, por que muitos não cumprem esta guarda de sábado hoje, nos nossos dias? Por que muitas pessoas não cumprem a guarda do sábado, né? Hoje existe uma religião aí muito conhecida que guarda o sábado, né? Estaria eles corretos? Estaria nós não estando correto em não guardar o sábado, esse sábado de dia, né? Então, para isso, irmão, nós precisamos entender todo o contexto da Escritura para entender melhor. E eu trouxe aqui, tá, comigo, deixa eu colocar aqui para ver se está, como está a câmera aqui, para eu poder mostrar. Deixa eu ver aqui, não sei se vai aparecer na câmera. Eu trouxe aqui essa Bíblia judaica, tá, onde traz o nome dos personagens bíblicos no seu original, tá? E nós vamos ler um texto aqui que está em Hebreus 4, onde vai ser o desfecho desse estudo. Inclusive está nesse estudo aqui que eu comento, tá? Vai estar no desfecho, onde eu vou ler nessa Bíblia judaica, para que os irmãos vejam que nós estamos com base no que nós estamos falando, né? Vou deixar aqui marcado, já está aqui marcado, Hebreus 4, né? Temos também utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém. Muitos dizem que essa Bíblia aqui tem uma versão muito interessante, né? Eu adquiri há pouco tempo, estou lendo, estou fazendo ainda análise nessas Bíblias. E nesse primeiro tema que eu escrevi aqui sobre o sábado, foi bem na época que chegou essa Bíblia judaica, onde eu li e confirmou aquilo que eu estava escrevendo. Quando chegou a Bíblia, eu estava escrevendo esse estudo aqui. Aliás, eu tinha terminado de escrever e mandei por irmão. Aí até depois tirei a cópia dessa parte de Hebreus 4 e enviei por irmão da Bíblia, tá? E não está nesse estudo ainda. Eu quero acrescentar nele também, para que as pessoas possam analisar que nós estamos falando sempre com base naquilo que nós anunciamos aqui. Então vamos lá, vamos lendo o estudo aqui, esse estudo que eu havia escrito, né? Escrevi esse estudo aqui a pedido do irmão André Hofer, e o mesmo pediu para que a gente explicasse um pouco melhor. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, né? Esse tema de hoje, para que nós possamos ajudar aí o amado irmão. Você pode, amado ouvinte, tá? Você que está me acompanhando aí, você pode ver os vídeos depois, nós sempre gravamos aqui, tá? Você pode ver o vídeo no YouTube, é só colocar lá Orlando César, vai entrar no meu canal, ou o programa Estação Boas Novas, também você consegue encontrar vídeos ali do canal, onde você pode estar depois aí recapitulando o que nós falamos aqui, pode estar voltando aí a analisar melhor o que nós temos falado, ok? Bom, então vamos lá, o sábado. A palavra sábado tem origem hebraica, veio da palavra sabá, né? Sabá, do hebraico, sabá, que significa descanso. Então olha só, vamos para o significado da palavra. O que significa a palavra sábado? Descanso. A palavra sábado significa descanso, repouso. Também significa repouso, descanso, repouso. E também sétimo dia da semana. Então olha só, irmão, significado de sábado: descanso, repouso, sétimo dia da semana. Depois foi traduzida para o grego, na versão que ficou conhecida como Septuaginta. Foi a primeira tradução das Escrituras ali para o grego. Na versão que ficou conhecida como Septuaginta, que na tradução ficou conhecida por Sabaton, né? Aqui já começou a filtrar o significado,
né, já filtrando o seu significado de descanso para apenas o 7º dia da semana. Depois disso, cada nação e idioma passou a ter a sua própria tradução da palavra sábado. Não é verdade? Em português é sábado. Em inglês, por exemplo, é Saturday. Né? Então, cada nação e idioma passou a ter a sua tradução da palavra sábado. E é claro, se alguém falar sábado hoje para você, o que vem na sua mente? 7º dia da semana, né? É o 7º dia da semana. É o fim de semana nosso aí, né? É o fim de semana. É isso que vem na nossa mente quando fala a palavra sábado. Talvez quando fala sábado você possa até pensar em descanso, talvez por você não estar trabalhando naquele dia, mas nunca por causa do sentido da palavra, porque para nós se perdeu esse significado, né? De ser descanso, repouso. Então isso é importante estar em mente para que nós possamos entender, né, o que a Escritura vai nos revelar acerca desse tema. O sábado é uma ordenança da lei. Eu escrevo aqui nesse estudo, né? Dada aos israelitas, do próprio Criador, por meio de Moisés. E segundo narrativas da Bíblia, que possuímos hoje. Acredita-se que esses mandamentos, que muitos chamam de 10 mandamentos, foram escritos pelo próprio dedo do Altíssimo. Aquilo que eu falei agora há pouco, aqueles mandamentos dados a Moisés, foi escrito pelo dedo do Altíssimo. Esta passagem se encontra no livro do Êxodo. Tá? Então hoje nós não vamos ler aqui no programa da Bíblia, porque já está escrito aqui, vamos acompanhando o estudo aqui para que as pessoas possam analisar melhor. Aí quem sentir vontade de obter esse estudo, é só entrar em contato, nós vamos tirar ali as cópias para poder tá passando para as pessoas aí o estudo do sábado. Êxodo 20, Êxodo é o segundo livro da Escritura, da Bíblia, é o segundo livro aí desta Bíblia, tá? Capítulo 20, vamos ler do 1 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não é para ter outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Talvez as pessoas perguntem, mas não pode fazer alguma estátua? Não pode fazer o desenho de uma ave, uma escultura de uma ave? Aqui o sentido é que não seja feito para a adoração. Eu vou fazer igual eles fizeram lá, a imagem do bezerro de ouro, e começaram a adorar. Então é para adoração. Não posso fazer nada que possua no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, e não fazer essa imagem e adorar esta imagem. Isso está dizendo aqui. Eu não devo adorar esta imagem de criação humana. Eu não posso fazer aqui, vou fazer aqui um animal, um bezerro de ouro, ou vou fazer aqui uma ave e vou adorar. Alguns países adoram a vaca. Vou fazer na Índia, né? Vamos fazer aqui a escultura de uma vaca e adorar ela. Não, se você vai fazer uma escultura apenas para enfeite ou algo nesse sentido, não tem problema. Agora, se for para adoração, aí aqui nesse mandamento diz, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui alguns acreditam que o nome do Criador está oculto, até porque as pessoas tudo está aí, meu Deus, né? Coloca o nome de Deus para todas as coisas, né? Então, muitos acreditam, e eu acredito também nisso, que o nome mesmo do Criador, que ele revelou um nome a Israel. Só que ficou oculto, não é um título. Não é Deus, não é Javé, não é um título, mas um nome, né? Que sai daquele tetragrama sagrado do hebraico, Yud, Re, Vav, Re. Essas 4 consoantes que revelam o nome de Deus. Agora, a grande dúvida está na pronúncia dessas letras. Qual seria a pronúncia? Mas Deus revelou com o nome, não foi um título. Por que ele permitiu que ficasse oculto o nome? Simplesmente porque as pessoas tomam muito o nome de Deus em vão. Então essa é uma teoria bem, pelo menos digna de se analisar, né? Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Aí no versículo 8 de Êxodo 20, começa aí a lei do sábado. Olha só, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Faz uma comparação. Por que é para guardar o 7º dia?
Por que é para guardar o sétimo dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que aqui nas leis, Deus faz uma comparação. Olha, da mesma forma que em 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou, vocês também vão poder trabalhar em 6 dias da semana. No sétimo dia para vocês descansar das obras das suas mãos. Então Deus deu essa lei a Israel. Deus deu essa lei. E talvez as pessoas perguntem, mas espera aí, então nós devemos guardar o sétimo dia e não fazer dele obra nenhuma? O que isso quer dizer? Qual o ensinamento que isso nos traz? Vamos lá. Veja bem, que até o versículo 8, até o versículo 7, são leis para você adorar o Criador. Não fazer mais de cultura, adorar somente a Ele, não é verdade? Não tomar o nome dele em vão. São leis relacionadas para você adorar ao Criador. No versículo 8 até o 11, são leis que não é para você adorar o Criador e nem viver ao próximo, mas para você guardar um dia. Veja que até o versículo 7 são leis dadas para o homem em relação a Deus, ao Criador, para você adorar o Criador. No versículo 8 ao versículo 11 é a lei do sábado, ou seja, não é para você nem viver em relação ao Criador e nem ao próximo. Do versículo 12 em diante, até o 17, nós vamos ver leis destinadas para viver com o próximo. Olha só, no versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Eu posso matar Deus? Não, é o próximo. Adulterar, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então veja que até o versículo 7 são leis dadas para o homem em relação ao Criador, em relação a Deus. Entre as leis relacionadas a Deus e as leis relacionadas para nós vivermos com o próximo, tem uma lei bem no meio, a do sábado, o do descanso, o do repouso, o sétimo dia. Veja que interessante isso. E aí Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai resumir todas as leis e os profetas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja que se lermos a lei, ela realmente está resumida nisso. Na adoração ao Criador e para amarmos o nosso próximo. Mas e a lei do sábado? Por que Jesus apenas resumiu em 2 e não em 3? Por que Jesus resumiu essa lei em 2 e não em 3? Mandamento falou, é para amar Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? E por que ele não falou, olha, e também não esqueça do sábado e guarde o sábado? Ele falou, não, é em 2 leis. Em 2, amar a Deus e amar teu próximo. Será que Jesus esqueceu do sábado? Não, vamos ver o que isso quer dizer. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos que... Aqui eu apresentei para os amados a passagem que fala da lei dada a Moisés para o povo de Israel, pelo Criador, por Deus, para o povo de Israel. Aí eu comento aqui essa passagem. Essa passagem aqui dessa primeira passagem aqui de Êxodo, capítulo 20. Nesta passagem de Êxodo 20, o Criador revela seu mandamento ao povo de Israel. Estes mandamentos caracterizam o perfil do Altíssimo para com a humanidade, sua vontade em relação ao seu povo e ao mesmo tempo uma prova que a lei serviu apenas para nos acusar, já que seria impossível a humanidade cumprir 100% aquela lei. Paulo explica isso em sua carta aos Romanos e aos Gálatas. Por isso foi necessário o Salvador vir a este mundo e cumprir a lei e os profetas e resumi-los em amor a Deus e amor ao próximo. Veja que nesses mandamentos uma boa parte está referindo-se ao trato com o próximo. Não matar, não roubar, não cobiçar a casa do próximo, o que é impossível sem o fruto do Salvador em nós, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Por isso o Messias condena os fariseus que eram como sepulcros caiados. Por fora muito bonitos, mas por dentro era como ossos podres. Isso quer dizer que seguiu a lei aparentemente, apenas cumprindo regras diante dos homens, mas para com o Pai estava tudo sendo em vão. Por isso o Salvador veio para que através do Consolador nos desse uma consciência do próprio
Messias, a mente de Cristo que ele fala. Um ponto importante a analisar desses mandamentos é que eles estão relacionados a uma atitude do homem para o Criador. Adorar somente a Ele e não a outros deuses e ídolos, não tomar o nome do Criador em vão. E também há atitudes do homem para com o homem. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, nem cobiçar a casa do próximo. Por isso o Salvador resumiu a lei: amar ao Criador e amar ao próximo. E é justamente isso que observamos nessa lei. Porém, apenas um mandamento mencionado não está relacionado às atitudes em relação ao Criador e nem em relação ao próximo. Pelo menos não no sentido da sombra, que não são a imagem exata das coisas, Hebreus 10:1, mas no sentido físico, que é o sábado, 7º dia da semana. Se voltarmos ao texto, podemos constatar que este mandamento de guardar o sábado, que significa descanso e repouso, ou 7º dia da semana, está justamente entre estas duas atitudes, do homem para o Criador e do homem para com o homem. Até o versículo 7 revelam atitudes do homem para o Criador, do versículo 8 ao verso 11, o mandamento do sábado, e do versículo 12 ao 17, atitudes do homem para com o homem. Vamos analisar novamente o texto e perceber nitidamente essa separação e tentar compreender por que o Salvador resumiu toda a lei e os profetas em amor ao Criador e amor ao próximo, sendo que o sábado físico não está relacionado a uma atitude direta de amor ao Criador e nem de amor ao próximo, mas de guardar um dia da semana. Entenderam, irmãos? Então veja bem, nós vimos aqui nessa lei Deus dando esse mandamento de amar a Ele, de adorar somente a Ele, do sábado e leis para nós vivermos em amor ao próximo. Mas entre esses dois mandamentos está a lei do sábado. E aqui eu citei Hebreus 10, versículo 1. Tem também 2 Colossenses 2, não, Colossenses 2, 16, onde fala sobre isso, que a lei, ela é sombra das coisas futuras. Já falei isso aqui, é uma comparação. A lei é uma comparação, ou seja, vai ter um sentido espiritual no futuro. Que futuro era esse? O Salvador, a sua vinda e todos que adoram a Ele. Hoje, é um sentido espiritual, é um significado. Já citei várias vezes esse exemplo. Por exemplo, uma árvore lá, num dia ensolarado, ela projeta sombra. Mas qual é o real? A árvore ou a sombra? A árvore é real, não a sombra. Então, da mesma forma, a lei é citada lá por Paulo em Hebreus, lá em Colossenses, como uma sombra, uma comparação, um sentido físico para uma comparação espiritual. Ele vai ter uma comparação espiritual, é um sentido espiritual. Tá? Assim como nós já falamos sobre o dízimo, ele tem um sentido espiritual. Assim como nós já falamos sobre o tabernáculo, que ele tem um significado espiritual, que é o Salvador, a mente do Salvador e a sua igreja. Né? Assim como a Jerusalém, aquela terra prometida, Jerusalém, tem um sentido espiritual, é a nova Jerusalém, o céu que nós aguardamos. Também, estas leis aqui, ela é uma sombra. Inclusive o sábado é um significado. Mas que significado o sábado traz para nós? Qual é esse significado? Tá? Aqui no estudo, eu volto a colocar novamente essas leis, para que as pessoas percebam isso. Né? Eu não vou ler novamente, eu coloco novamente as leis, destaco a lei do sábado, que está entre esses dois mandamentos, de amor ao Criador e amor ao próximo. Tá? Eu coloco aqui novamente no estudo, para que as pessoas possam analisar bem isso. Tá. Veja bem, lá nas cartas de João, vou continuar lendo aqui, na epístola de João está escrito que não há como amar ao Criador se não amarmos nossos irmãos, ou vice-versa. Lembra que Paulo fala? Olha, não tem como você dizer que ama a Deus e aborrece o teu próximo. Não tem como. Ou você ama a Deus e o teu próximo, ou você está enganando a si próprio. Está mentindo, está fazendo a palavra de Deus mentirosa. Tá? Não há como amar ao Criador se não amarmos nossos irmãos, ou vice-versa, pois este é o mandamento em que o Salvador resumiu toda a lei e os profetas. Consigo concluir com isso que amar o Criador e amar o próximo está interligado com o sábado. Aqui já é uma interpretação minha. Por que eu falo isso, está interligado? Porque Deus deu a lei, primeiro, do versículo 1 ao 7 de capítulo 20 de Êxodo, para amar ao Criador, e do versículo 12 até o 17 para amar o próximo. Mas do 8 ao 11 é a lei do sábado. Então essa lei está entre o amor ao Criador e o amor ao próximo. Mas então o que esse sábado significa? O que ele tem a ver? Ou seja, por que ele está interligado entre amar a Deus e amar o próximo? Vamos lá. Veja bem. Para a salvação, irmãos, o que nós devemos fazer para ser salvos? O que nós devemos fazer para ser salvos? Cumprir a lei, não é isso? Amar a Deus,
e amar o próximo. É esta lei que nós devemos cumprir para a salvação naquele dia. Não é isso que Jesus vai perguntar? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Você amou teu próximo, então vem. Se você amou teu próximo, você me amou. Ó, quando que eu te fiz para ti, Senhor? Quando você fez para o próximo. Quando você fez para o próximo, você fez para mim. Então veja que este mandamento de amar a Deus e amar o próximo está interligado com o sábado. Mas que sábado é esse? Por que eu tenho que amar a Deus e amar o Criador? E o que o sábado tem a ver com essa história? Então vamos lá. Consigo concluir com isso que amar o Criador e amar o próximo está interligado com o sábado. Talvez agora venha o questionamento. O que tem a ver guardar um dia da semana com o mandamento de amor do Salvador? Para responder a este questionamento, precisamos entender o que projeta essa sombra, o sábado. Ou seja, qual o significado do sábado? Se o sábado é uma sombra, qual é o significado espiritual dele? Hebreus 10:1. Eu cito aqui no estudo aquele texto, Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Não é a imagem exata das coisas. Não é o dia 7º da semana. Não é essa imagem exata que nós vemos. Mas é uma sombra, é um significado. Você está entendendo, irmãos? Não só o sábado, mas como toda a lei. Ela não é a imagem exata das coisas. Ó, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Pode aperfeiçoar o que a eles chegam. Não é pelos sacrifícios que vocês realizam todo ano. Mas pelo amor, pelo mandamento do Criador. Amor a Deus, amar o próximo. Está entendendo? Tudo isso vai ser uma sombra. É um significado que vocês têm que entender. Com a mente de Cristo vocês vão conseguir entender. Para que você chegue a esse significado. Colossenses 2, 16 e 17 também fala sobre isso. Ó. Portanto, e aqui vai citar o sábado. Veja que interessante, irmãos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ó, se você comer isso ou comer aquilo, você vai ser salvo ou não vai ser, por causa disso, por causa disso. Não é isso? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém julgue você por causa do sábado. Que ninguém te julgue por causa do sábado. Que são sombra das coisas futuras. Se a pessoa não acreditar em Hebreus 10:1, porque não fala sábado lá, as pessoas querem ver o sábado lá escrito, não está o sábado lá, então já não consegue entender o contexto da coisa, né? Mas se a pessoa não crê em Hebreus 10:1, não é possível que não vai crer em Colossenses 2, 16 e 17. Porque aqui cita o sábado. Você está entendendo? Ó? Portanto, Colossenses 2, 16 e 17. Abre a tua Bíblia, meu irmão, e acompanha com a gente. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. O sábado é sombra das coisas futuras. O dia de festa, o comer, o beber, né? Esses rituais que tinha lá, ou o mandamento da lei, são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de quem? É de Cristo. O corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por isso, porque o corpo é de Cristo. É Cristo que vai julgar, Ele é o cabeça. Ele que vai julgar naquele dia. É Ele que vai separar os dois grupos, as ovelhas e os bodes. É Ele que vai julgar. Então ninguém vos julgue pelas sombras, mas viva o sentido espiritual delas. Entenda o sentido espiritual delas. Mas como é que eu vou entender, irmãos? O sentido espiritual? Como? Adquirindo conhecimento. Vamos ler a Escritura. Sobre todas as passagens que falam sobre sábado. Ali nós vamos entender e ter conhecimento. Antes de buscarmos o que projeta essa sombra, o sábado, precisamos recordar que antes mesmo da lei, o Criador já faz menção de descansar nesse dia. Porque veja bem, a lei ela veio lá com Moisés. Muitos anos depois da criação, teve o dilúvio, e aí teve o povo, né, cresceu novamente, as descendências. A população da terra cresceu novamente. Tá? Então antes dessa lei dada, o Criador já fez menção do sábado, do 7º dia. Quando ele criou tudo em 6 dias, no 7º descansou. Eu pergunto para os irmãos, primeira interrogativa aqui para a gente analisar as coisas. Será que Deus cansa? Não. Por que ele parou no 7º dia para descansar? Não é verdade? Então quer dizer, será que é um sentido físico, irmãos? Ou tem um sentido espiritual nisso? Com certeza. Com certeza, né, irmãos? Por que será que Deus... Então, se ele parou para descansar, por que ele não voltou no 8º? Tá entendendo, irmãos? Então nós vamos entender porque Paulo vai explicar isso pra gente lá em Hebreus 4. Tá a resposta de tudo isso que nós vamos falar aqui, tá lá em Hebreus 4. Vai estar a resposta de tudo. Ó, antes de buscarmos o que projeta essa sombra, o sábado, precisamos recordar que antes mesmo da lei, o Criador já faz menção de descansar nesse dia. Isso está narrado no livro de Gênesis, quando o Criador criou
todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Aqui eu chamo sua atenção, amigo leitor, aqui está no estudo, estou lendo o estudo aqui que eu escrevi, para uma reflexão. Será que realmente o Criador precisou descansar das suas obras? Seria esse o sentido real dessa afirmação? Vamos continuar analisando a Escritura para chegar a uma resposta. Depois da criação, só começamos a observar uma ordenança relacionada ao sábado a partir desses mandamentos de Êxodo capítulo 20 e algumas confirmações posteriores para que Israel mantivesse fiel a este mandamento. A exemplo de Levítico 19:30. Olha só, Deus dá essa lei ali em Êxodo e aí ele continua reforçando a ideia de guardar o sábado. Mas por que então Deus permitiu que o homem guardasse sábado? Vamos chegar lá. Levítico 19:30. Guardareis os meus sábados e o meu santuário. Aqui é tabernáculo, porque nem pensava em construir templo nessa época. Era o tabernáculo que os levitas carregavam ali na Arca da Aliança. Tá? E o meu tabernáculo. O tabernáculo, o templo, que é o tabernáculo, esse sim, Deus pediu para construir. Nunca foi templo feito por mãos humanas, né? Mas foi um tabernáculo ali construído pelos levitas. Que era uma sombra também, né? É uma santuário, um tabernáculo, o templo, que nós vimos que é a sombra do Salvador. Ele fala, eu sou o templo, né? O Salvador é o templo. E o meu santuário reverenciais, eu sou o Senhor. É bem possível que ao ler os evangelhos possam surgir algumas contradições. Se o Criador deu esse mandamento, por que o Salvador violou a lei do sábado? Sabia que Jesus violou o sábado? Porque aí a gente fala, não é que ele não violou, não é que ele violou, é que ele precisou comer ali, isso aí pode. Mas veja bem, você veja que violou porque os fariseus condenaram Jesus por estar ali violando o sábado. Se ele não tivesse fazendo nada demais, então os fariseus ali, os que guardavam essa lei, não ia falar nada com Jesus. Ah não, isso aí pode. Mas por que eles questionaram Jesus? Porque eles acharam que Jesus estaria violando o sábado. Aquele sábado de dia. Mas por que Jesus violou o sábado se foi o mandamento do Criador? Justamente, amados, para que nós entendêssemos o sentido das sombras. O sentido espiritual que o sábado nos traz. Por isso Jesus violou, para mostrar que está aqui quem é maior que o sábado, gente. Olhem, entendam. Se vocês crerem em mim, vocês vão comer o pão da vida. Você vai vir um Consolador, você vai fazer vocês entenderem todas as coisas. É o Consolador, o Espírito Santo vai fazer vocês entenderem todas as coisas. Creem em mim que vocês vão entender. Então vamos ver aqui a passagem que Jesus violou o sábado. João 5, do 16 ao 18. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus estava curando em dia de sábado. Jesus então lhes disse, meu pai continua trabalhando até agora. Opa! Ele não parou para descansar? Jesus está dizendo, meu pai continua trabalhando até agora, mas ele não parou para descansar? Ele não voltou mais no 8º dia? Meu pai continua trabalhando até agora. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Porque além de violar a lei do sábado, chegava até dizer que Deus era o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Veja que interessante, irmão. Jesus não violou o sábado? Aqui, ó. Por que eles queriam matar Jesus? Porque além de violar o sábado, a lei do sábado, ainda falava que Deus era o pai dele e se fazia igual a Deus. Aí, vai falar que Jesus não violou o sábado? Está escrito no Evangelho. Jesus violou o sábado. Por que Jesus violou um mandamento? Ele não veio cumprir a lei dos profetas? Ele cumpriu a risca a lei dos profetas? Por que ele violou o sábado e não cumpriu a lei do sábado? Vamos ver o porquê. Será que ele não cumpriu? Vamos ver. João 9,16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só o que os fariseus falavam, que ele não guardava o sábado. Este homem, Jesus, ele não guardava o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E aí começou a haver distinção entre eles. Mas peraí, se ele é pecador, por que ele está fazendo tais sinais? Se ele não é de Deus, mesmo que ele está quebrantando o sábado, está violando o sábado, mas ele está fazendo esses sinais. Pode um homem que não é de Deus fazer isso? E começou a haver distinção. Olha só, irmãos. Por que Jesus fez tudo isso? Para que começasse a haver uma dissensão. O que é dissensão? Um pensamento, agora com pensamentos divergentes. Vamos dizer assim, mas espera aí, será que é isso? Mas espera aí, será que não é de Deus mesmo? Porque ele está fazendo essas coisas boas, está curando, né? Está fazendo coisas boas no nosso meio. Então não pode esse homem ser de Deus? Então começou a haver dissensão. Alguns começaram a analisar o ato de Jesus, né? E veja bem, Jesus queria que nós entendêssemos que sábado é esse. Jesus queria que nós entendêssemos. Mas isso graças ao Espírito Santo hoje é possível. Mas naquele momento, até
até que Jesus ainda não enviou o Espírito Santo, ainda não era possível. Nós percebemos, lendo Atos, irmãos, que muita coisa que Jesus falou, os discípulos vão começar a entender lá em Atos, depois que desce o Espírito Santo. Aí que eles vão começar a entender, você começa a observar essas menções na Escritura. Tipo assim, eles começando a entender as palavras, relembrando as palavras de Jesus e entendendo. Nós observamos isso depois que Jesus ascende ao céu e desce o Espírito Santo. Eles começaram a entender ali muitas coisas. Os discípulos do Salvador também violaram o sábado. Eles também violaram o sábado. Mateus 12, do 1 a 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Eles começaram a colher espiga, não podia colher no dia de sábado. No dia de sábado você tinha que colher antes. Era a lei do sábado. Você tinha que colher antes, e aí pro dia de sábado você vai comer só o que já estava colhido. Entendeu? E assim tem uma religião que faz isso até hoje. Não faz comida no dia, só esquenta a comida. Já é feito, preparado um dia antes. Entendeu? Então aqui os discípulos não podiam escolher aquela espiga de milho. Mas por que então os discípulos do Salvador quebrantou o sábado? Será que Jesus não falou para eles, olha, não pode quebrantar o sábado, é lei do nosso Pai? Por que Jesus então não fez vamos dizer assim, nenhuma questão quanto ao dia físico sábado, a sombra sábado? Vamos ver o porquê. Vamos só tendo atenção para a gente observar isso. São provas que Jesus violou o sábado, os discípulos violaram o sábado. Mateus 12, do 1 a 8. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Olha o que os líderes religiosos falaram. Os teus discípulos estão fazendo algo que não pode fazer no sábado. Por que vocês estão quebrantando o sábado? Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus começou a entregar a culpa deles. Vocês não têm lido, não? Vocês não sabem que lá no sábado, vocês em oculto, lá dentro do templo, vocês fazem coisa errada? E ficam sem culpa? Vocês, tipo assim, Jesus, por que ele cometeu isso? Para Jesus provar para eles, além que aquele sábado físico não é o que Deus esperava realmente com aquela lei, nós vamos entender o sentido espiritual dele, e ao mesmo tempo, para mostrar para o sacerdote, vocês estão acusando aí, mas nem vocês cumprem a lei do sábado. Vocês estão querendo me acusar aqui, aí, meus discípulos, mas nem vocês cumprem a lei do sábado. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vocês não têm lido isso? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarieis os inocentes. Não é isso que eles fazem hoje? Fazem tudo o que eles querem, mas daí para o povão, ó, isso não pode, aquilo não pode, mas eles fazem tudo só quando estão em oculto. Pior do que se trabalhasse, né? Pior, né? Pior. Não é verdade? Tipo assim, irmão, não pode fazer isso, coloca um monte de regra. Mas vocês acham que eles cumprem aquelas regras? Os líderes de hoje, você acha que cumprem, irmão? Vai ver nas mansões dele quanto podre já está aparecendo hoje na mídia, irmãos. Está aparecendo. Deus está permitindo as coisas acontecerem e aparecerem. O que está em oculto vai ser revelado. Está lá em Mateus. O que era falado nos ouvidos vai ser falado nos telhados. Isso que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, nós estamos em cima do telhado pregando. É isso que nós estamos fazendo. E muitos irmãos na internet. Se você vê tantos irmãos na internet pregando sobre o verdadeiro evangelho, são muitos. Tá? Então veja bem, isso que está acontecendo, nós estamos pregando no telhado. Aquilo que estava oculto, o que os líderes fazem? Colocam o jugo pesado. Aí Jesus falou tudo, está tudo aqui. Vocês colocam o jugo pesado nas pessoas, mas vocês não movem um dedo para cumprir. Isso que vocês estão colocando de pesado nas pessoas, vocês não movem um dedo para cumprir. Então a gente está falando aqui, ó, se vocês soubessem o que eu quero, que é misericórdia, vocês não iriam condenar o inocente com esse jugo pesado, com essas leis, né? Que ela tem um significado espiritual e vocês estão partindo tudo para o físico, são pessoas carnais. Mente física, não consegue entender o espiritual. Quando Jesus falou de comer da carne dele, já pensaram que era comer mesmo a carne dele. Jesus estava falando no sentido espiritual. É um monte de burro mesmo, é a palavra mais... É realmente de causar indignação, irmãos. Quando a gente começa a ver a verdade, é de causar indignação certas coisas, né? Mas graças a Deus que nós chegamos a entender a verdade do Salvador. Ouvimos a voz do pastor. E vamos puxar mais gente, se Deus quiser. Se Deus quiser, mostrar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Mas puxar pelo coração, não por status de homem. Mostrar a palavra, a própria palavra que convence, né? O Espírito Santo que convence as pessoas. No Evangelho de Marcos, esta passagem termina da seguinte forma. A mesma passagem narrada em Mateus, ela é narrada em Marcos também. Ó. Marcos 2, 27 a 28. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entenderam aqui, irmão?
O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Mas espera aí, Deus não criou primeiro o homem? O que Jesus está falando aqui? Que o sábado foi feito por causa do homem. Aqui, irmão, Jesus começa a falar o verdadeiro significado do sábado. Mas aqui, com o olhar humano e físico, e se você não souber o que significa o sábado, você não vai entender o que Jesus falou. Você vai pensar assim, Jesus fez o dia de sábado, o sétimo dia, para o homem viver nele. Mas não é o sentido espiritual aqui. As palavras de Jesus falou, as minhas palavras que eu testifico do meu Pai são espirituais. Olha, o sábado foi feito por causa do homem. Jesus falou assim, olha, eu vou subir e vos preparar lugar. Mas naquele dia lá em Mateus 25, ele falou assim, venha para o reino do meu Pai, venha para o reino do meu Pai, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Já estava preparado aquele descanso. O sábado de Jesus, aquele sábado que Paulo fala lá, qual que nós devemos buscar, o sábado, já estava preparado. Aquele sábado foi feito por causa do homem. Aquele sábado que está nos aguardando foi feito para nós. Sabá, descanso. Lembra do sabá? Descanso, repouso. Paulo fala, buscamos este sabá. Buscamos esse sábado, o repouso, aquele que Deus fez 6 dias as coisas do mundo e voltou para sua habitação. Buscamos esse sábado, a habitação de Deus. Buscamos esse sábado. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E Ele é o Senhor da habitação dele, Ele que fez. Ele é Senhor daquele sábado. Ele é maior porque Ele criou todas as coisas. Estaria o Messias, aí eu começo aqui a comentar essa passagem. Estaria o Messias e seus discípulos realmente violando o sábado? O sábado físico, uma sombra? Não resta dúvidas. O sábado físico de dia, não resta dúvida que eles estavam violando. Por isso os sacerdotes ainda mais procuravam matá-lo, como vimos nessa passagem. No entanto, o verdadeiro sábado que projeta essa sombra, de dia da semana, com certeza não. Que sábado é esse? Ou seja, o sábado espiritual, Jesus jamais iria violar. O espiritual não, é dele. Que sábado é esse? Antes de responder a esta pergunta, é importante um alerta. Não observamos nos evangelhos o Salvador, nem os discípulos, cumprindo qualquer ritual litúrgico nesse dia. Você vê Jesus chamando pessoas no sábado para adorar a Deus? Vem aqui, meus discípulos, vamos reunir aqui para adorar a Deus? Vemos algum desses atos litúrgicos no sábado? A gente vê hoje a religião só entrega papelzinho no sábado. Então por aí você começa a observar, não é verdade? Então será que está sendo igual o que está na Escritura? Porém, com suas práticas violavam, aqui eu estou dizendo que com as práticas deles, dos discípulos e salvadores, estavam violando aquele sábado físico. Violavam o sábado, causando um grande aborrecimento aos judeus. Qualquer ajuntamento entre eles não é citado nesse dia. Nós não vemos essa menção de Jesus reunir no sábado, porque aqui é o sábado santo de Deus, vamos reunir nesse dia. Apenas cita que o Salvador, nos dias de sábado, frequentava as sinagogas para ensiná-los acerca da palavra da lei e dos profetas, porque era um costume dos judeus devido à lei do sábado. No livro de Atos, João e 1 Coríntios, encontramos algumas passagens interessantes. Você está entendendo, irmãos? Como eles reuniam naquele dia, os judeus reuniam naquele dia, Jesus ia aproveitar que eles estavam reunidos, ia lá e aí ensinava a verdade para eles. Foi até o momento em que eles expulsaram Jesus do templo. Ensinou até o momento que eles... Não, isso aqui não serve para nós. Expulsou Jesus do templo. Expulsou e depois até matá-lo. Não é verdade? Só uma colocação, César. Se a gente for pegar... Sim, pode falar. E seguir o evangelho que algumas denominações hoje pregam, aquele pai de família que está lá trabalhando no sábado hoje, então vai para o inferno. Não é? E outra coisa, como é que, por exemplo, olha só, as pessoas dizem que não pode trabalhar no sábado, mas como é que você aceita de outras pessoas algum trabalho feito no sábado? Isso. Então você não pode aceitar nada que venha do sábado. Não é quer verdade? seguir a lei, então não aceita nada. E aquele que desviar num item da lei vai ser culpado de toda ela. Não está na Bíblia? Isso. Se alguém desviar num ponto da lei, vai ser culpado toda ela. Por isso, irmãos, que eu não quero ser justificado pela lei. Eu também não. Eu quero ser justificado pelo sangue do Cordeiro, que me lavou, que me justificará naquele dia. Eu quero Ele trabalhar no sábado, no domingo, na segunda, se for preciso. Sim. Desde que seja honestamente, né? Desde que seja honestamente. Agora, o grande problema, irmão, sabe qual que é? O grande problema disso, então por que o irmão aí está falando essas coisas? Então deixa as pessoas guardar o sábado, não tem problema nenhum. Aguardar o sábado físico é uma sombra, não tem problema nenhum. Agora o problema, irmão, sabe qual que é o problema? O grande problema de tudo isso aí é você colocar no seu subconsciente o seguinte: eu vou esperar o dia de sábado para adorar a Deus. Aí quer dizer, os outros dias da semana pode enganar o irmão em negócio, não paga os outros, tem dívida e não paga. Não é verdade? E aí que adiantou?
É igual a questão do templo. Coloca no subconsciente da pessoa que ela tem que ir num lugar para adorar a Deus. É igual o sábado. Você está esperando um dia. Ou você está aguardando ir no local para adorar a Deus. Mas Jesus não falou nem no monte, nem no templo, nem em Jerusalém, para aquela samaritana, mulher samaritana. Mas já está vindo o dia. Já chegou o dia que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Adoração não é num sábado, não é num dia. Não é num local. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Ah, não, então vou esperar ir para o templo para adorar a Deus. Está no seu subconsciente isso. Aí quando você não está no templo, você não tem reverência, você não ama teu irmão, você engana teu irmão, você não ajuda teu irmão que está em necessidade. Lá em Tiago fala, se você saudou o teu irmão, despediu o teu irmão, sabendo que ele tem necessidade para o corpo, e não ajudou, vã tua fé. E aí? Será que o sábado vai te salvar? O que adianta o sábado? Aí, será que o sábado vai te salvar? Porque o verdadeiro evangelho está resumido em amor a Deus e amor ao próximo. Será que o sábado vai te salvar, meu irmão? Será que o templo vai te salvar disso aí? Naquele dia Jesus não fala assim, olha, venha pro reino do meu pai porque você guardou o sábado, porque você foi pro templo, porque você deu esse dízimo de dinheiro no templo. Não, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Simplesmente por isso. Simplesmente. Agora veja bem, irmão, voltando e recapitulando algumas coisas. Por que aquela lei dada pro Criador, a lei para adorar o Criador, está separada da lei para viver com o próximo entre o dia do sábado? Porque para você chegar na habitação de Deus, que é o descanso, que é o sábado, você tem que cumprir esses dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Se você quiser viver no sábado, há uma relação para você viver nesse sábado, para você guardar esse sábado. É amar a Deus e amar ao próximo. Não sei se as pessoas conseguirão entender o que eu quero dizer. É um sentido muito espiritual, irmãos. Né? E é que às vezes as pessoas não conseguem entender porque está com um olhar muito físico. Precisa cair a escama dos olhos. É assim como aconteceu com Paulo. Precisa cair a escama dos olhos para entender o sentido espiritual da coisa. E começar a entender e viver. Então eu falei aqui que nós vamos ler algumas passagens em João, Atos, João e Coríntios, para a gente perceber algumas passagens interessantes, irmãos. Olha só. Atos 20, do 6 ao 7. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Em que dia que eles partiram o pão aqui? No 7º? No primeiro. Ué, peraí, os discípulos não partiram o pão, não reuniram no 7º dia? Mas no primeiro dia? Era para ser no 7º. Era para ser no 7º, se fosse pela teoria de muitos aí hoje. Onde estivemos 7 dias, tiveram 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Outra passagem é João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Estavam sempre ali com medo dos judeus, porque podiam morrer, né? Porque estavam seguindo a Cristo. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Em qual dia? Primeiro dia de semana. Agora, nós não estamos aqui também, irmãos, defendendo o dia. Nós não estamos falando aqui, ó, sai do 7 e vem para o primeiro dia. Não, para com isso, irmãos. Você está entendendo? Nós não estamos defendendo primeiro nem 7º. Nós estamos observando na Escritura algumas questões que caem por terra. Essa questão que os discípulos reuniram no sábado. Se fosse assim, se fosse para guardar esse sábado de dia, os discípulos iam reunir no sábado. Jesus ia reunir com eles no sábado. E aqui nós vemos que é o primeiro dia da semana. Por que estavam reunindo no primeiro dia da semana? É porque tem que ser o primeiro dia da semana adorado? Não, não é dia que tem que ser adorado. É porque Jesus fez tudo contrário com aquele sábado físico, para que as pessoas entendessem qual é o significado do sábado físico. Que sombra ou seja, o que projeta essa sombra de sábado. Você está entendendo? Então não estamos aqui pedindo para ninguém adorar dia. Primeiro dia da semana que eu vou adorar a Deus, esperar chegar esse dia. Para com isso. Adorar a Deus em espírito e em verdade todo dia da semana. Em consciência, em mente de Cristo. Né? Que está em nós. Beleza. 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Quanto à coleta em favor dos irmãos, a coleta era em favor de quem? Dos irmãos. Aqui, ó, Paulo falou para fazer coleta. Em favor de quem? Dos irmãos. Pode fazer coleta para ajudar o irmão? Pode. E deve, mas em favor dos irmãos. De preferência quem realmente necessita. Não foi que eles vendiam as propriedades, está lá em Atos? Vendiam as propriedades e levavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos dividiam igualmente entre todos que tinham necessidade? Igualmente entre todos que tinham necessidade. Que interessante a Escritura, né, meu irmão? Que interessante, meus amados. A gente fica realmente muito feliz com essa palavra, que nos dá liberdade. Por que não fala aí que separou em parte desigual? Isso aí ninguém fala, né? 10% para um, tanto para outro. É verdade, né?
Ô, irmão, Aqui chega aí. é Chega aí, fica à vontade, irmãos. É pra dividir igualmente. Igualmente. Ó, quanto à coleta em favor dos irmãos, paz, hein, irmãos? Façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana. O irmão faz. Todo primeiro dia da semana. Cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Não é verdade? Que dia que era para fazer a coleta? Todo primeiro dia da semana. Está lá em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Todo primeiro dia da semana vocês façam a coleta. Que era para favor dos irmãos. Que era em favor dos irmãos essa coleta. Não era para outra coisa. O interessante aqui... Aí eu começo a comentar isso aqui no estudo. Ó. O interessante aqui não é defender um dia para cumprir liturgias. Práticas religiosas realizadas para cumprir liturgias. Eu explico o que é liturgia. Práticas religiosas realizadas anterior à morte de Salvador. Conhecido como Antigo Testamento. Pois nessas passagens, não estou afirmando que houvesse entre eles essas práticas litúrgicas que conhecemos hoje na religião. Mas o partir do pão, refúgio e ajuda ao próximo. Foi o que nós vimos nessas passagens que nós lemos agora há pouco. Partiram pão no primeiro dia da semana, estavam refugiados no primeiro dia da semana e fizeram a coleta no primeiro dia da semana para ajudar o próximo, aos irmãos. Entretanto, também não defende nenhuma espécie de reunião no dia de sábado. Tá? Até porque o Salvador disse que a adoração deveria ser em espírito e em verdade. Ou seja, uma consciência verdadeira, e não existe um dia determinado para isso. Consciência, não hábito. Entendeu? Uma consciência para isso. Não existe um dia para você ter essa consciência. É para ser em essência todos os dias, não com práticas religiosas, mas cumprindo o mandamento do Salvador. Amar ao Criador e amar ao próximo. Atos 2, 45 e 47. Citei no estudo também isso aqui. Ó. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um, diariamente. Todos juntos frequentavam o templo, diariamente. E nas casas partiam o pão. Foi o que Paulo falou. Vocês não têm pão? Vocês não têm casa para comer? Uns estão comendo demais, outros ficando envergonhados. Vocês chamam isso aí de ceia? De jantar? Tem a sua casa para comer? Cada um tem sua casa para comer? E nas casas partiam o pão. E esse partir do pão é tanto o pão espiritual que é Jesus, a sua palavra, quanto o pão físico. Ajudar teu irmão que tem necessidade. Tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade, outras versões da igreja, outras pessoas que iam aceitando a salvação. Ou seja, Jesus acrescentava ao templo? Jesus acrescentava as pessoas, a comunidade, a igreja. Jesus acrescentava aqueles que iam entendendo a palavra da salvação e iam vivendo em comunhão. Ó, irmão, nós agora professamos a mesma comunhão. O mesmo amor, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Tá? Então o Senhor acrescentando, assim como está fazendo hoje, irmãos. Esses irmãos aqui que estão em contato conosco, do Brasil afora, de Portugal agora também, né? Isso aí, irmãos, é Deus promovendo essa união novamente. É o partir do pão. Deus promovendo entre nós. Nós estamos partindo pão, no mesmo Espírito. Em comum, no mesmo Espírito. Para isso, o profeta Isaías profetizou. Isaías 1, do 11 ao 26. Quem me interessa... Olha só o que Isaías fala. Quem me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? Diz o Criador. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Estou farto. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus atos, quem exige algo da mão de vocês? Eu pedi alguma coisa para vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados. Nossa. A Assembleia, será que o povo não lê Bíblia? Então, é assim, César. Isso que eu fico me perguntando. Será que realmente sabe ou não sabe? Ou faz que não sabe? Sei lá, rapaz, é tremendo, cara. Complicado, né? É tremendo, meu irmão. É tremendo isso aí. Tá entendendo? Você viu como tá bem claro aqui? Voltou a falar do sábado. Você viu aqui que Deus está falando? Eu estou enojado das reuniões de vocês, dos sábados de vocês, estou enojado. Vocês não estão entendendo ainda até agora. Tanto faz o sábado. Vocês não estão entendendo até agora, minha gente. Eu acho que isso... eu tenho certeza. Isso é opção, é opcional. Ah, eu quero trabalhar sábado, trabalha. Isso. Ah, eu não quero, não trabalho. Isso, mas não faça disso um ritual, alguma coisa que diz que eu estou agradando a Deus, estou desagradando a Deus por causa disso. E o hábito é terrível. Uhum. É terrível. Tem pessoas, eu não sei se todo mundo é assim, tem pessoas que não recebem no sábado. Não recebem, sim, recebe. eu sei, vem disso.
É verdade isso? E o senhor Araújo contava até uma historinha, né? Ah. Que ele contava o seguinte, que um rapaz ia levar o dinheiro para ele no sábado e ele não recebia. Né? Aí ele disse que ele olhava dos lados, não via ninguém. Ele falava que ele não podia pegar no dinheiro, mas se aquele rapaz quisesse, ele podia colocar no bolso ali. Quer dizer, não... É uns absurdos, cara. Ele não podia que pegar. Absurdo, que absurdo que esse cara... Não, eu não posso pegar, mas se você quiser colocar aqui, pode colocar. Nós ia, a senhora hoje contava isso aí. É um absurdo, rapaz. É então, cada história. Mas isso, se a gente for olhar, isso é uma historinha que ele contava, né? Mas se a gente for observar, realmente, na prática, é um pouco assim. É sim, mas é isso. É um grande fingimento. Isso que você está contando aí, irmão, isso aí é muito comum, esse tipo de exemplo aí. Eu acredito que cada pessoa tem um exemplo desse para contar. Isso, e é uma coisa que a gente achava tão engraçado, mas isso é algo real e é ridículo. É ridículo. Não tem então noção, ninguém tá vendo, ninguém da igreja tá vendo. É. Mas será que Deus é cego? Não tá vendo que o cara tá colocando dinheiro tipo assim, já que ele tá falando para Deus, né? vai enganar outro. É desse jeito que funciona o sistema. O sistema é complicado, rapaz. É um sistema enganoso mesmo, né? E que as pessoas não atentam para a verdade, rapaz. Né? As pessoas não atentam para a verdade. Então olha só, vou ler de novo aqui, irmãos, a passagem de Isaías. Eu gostei dessa passagem. Você tá entendendo? Aqui fica claro, não fica? Ô César, será que tem como a gente repetir isso aí de novo? Pelo menos isso aqui sábado que vem? Vamos ver. Mais um sábado. De repente vamos ver, olha só. Isaías então, 1, do 11 ao 26, ó. Quem me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? Sacrifício que eles faziam lá, né? Diz o Criador, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus atos, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto. Injustiça junto com solenidade. Não suporto, o Criador está dizendo. Injustiça com solenidade. Eu detesto as suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multiplique as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Busque o direito, socorra o oprimido, faça justiça ao órfão, defenda a casa da viúva, então venha e discutiremos. Diz o Criador, ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpuras, ficarão brancos como a neve. Como? Seguindo o sábado dia? Não, gente, fazendo justiça. Eu que fiquei branco agora, que eu nunca tinha isso aqui, né? percebido isso aí. Olha só, irmãos. Olha só. Deus está enojado de solenidade, de sábado, de luas novas, dos rituais dele. E Jesus fala assim, ó, lave-se, purifique. Como? Aprenda a fazer o bem. Busque o direito, socorra o oprimido. Faça justiça ao órfão. Defenda a causa da viúva. Então venha e discutiremos. Aí vocês voltam para a gente conversar. Para com essas solenidades aí que não está levando a nada, são inúteis. Se vocês não cumprirem o que é o bem, o que é justo, não vai adiantar fazer cumprimento de sábado. Olha só. A gente lendo isso aqui, aí a própria escritura fala que é tudo inútil, não é? E nós condenamos o sistema religioso. Para nós é tudo inútil também. É inútil porque... Será que nós está errado? Sabe por que é inútil, irmão? Sabe por que é inútil? Porque, veja bem, eles guardam sábado, mas daí nos outros dias da semana, eles estão socorrendo o oprimido? Não. Estão fazendo justiça ao órfão? Defendem a causa da viúva? Eles estão fazendo isso? Eu acredito aí é que tá. Tá indo pro templo. Tô adorando um templo. Sai do templo. Tá cumprindo a justiça? Tá buscando o direito do oprimido, socorrendo o oprimido? Tá fazendo justiça ao órfão? Tá defendendo a causa da viúva? Então, meu irmão, não vai adiantar esses rituais loucos. Não vai adiantar sábado, não vai adiantar essas ofertas inúteis. Esse sacrifício. Jesus falou que entenda uma coisa que eu quero. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. É difícil entender isso, minha gente? Pra mim, não. Pra nós não, né? Não, com o olhar liberto é muito fácil de entender. Mas pro povo que tá com as escamas nos olhos, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil entender isso aqui. Eles preferem guardar o dia de sábado, ir pro templo, achar que lá tá adorando a Deus, do que fazer a justiça. Do que simplesmente ler, né? Do que simplesmente ler, tá aqui escrito. Eu não suporto mais. Né? Aí é o que, César? Isaías. Isaías 11. Isaías 1, Isaías capítulo 1, do 11 ao 26. Do 11 ao 26. Eu fiz questão de colocar todo, para que a pessoa veja o contexto. Não, cara,
isso aí foi... Viu? Eu fiz questão de colocar tudo. Ó. Vamos ler de novo, irmãos? Interessante Vamos aqui, para que as ler. pessoas entendam isso. De uma vez por todas. Que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios, diz o Criador. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas. E o sábado tá bem grande, né, Sérgio? Eu coloquei bem grande aqui para a pessoa ver. E solenidades, para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multiplique as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Busque o direito, socorra o oprimido, façam justiça ao órfão, defenda a causa da viúva. Então vem e discutiremos, diz o Criador. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca do Criador. Como se transformou em prostituta a cidade fiel. Antes era cheia de direito, e nela morava a justiça, agora está cheia de criminosos. A sua prata se tornou lixo, o seu vinho ficou aguado, os seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões, todos eles gostam de suborno. Irmão, não é o sistema religioso de hoje isso tudo aqui? É o sistema religioso tudo isso aqui, ó. Corre atrás de presentes, não faz justiça ao órfão, e a causa da viúva nem chega até eles. Pois bem, ai de vocês, oráculos do Senhor, Javé dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu me vingarei dos meus inimigos e pedirei satisfação aos meus adversários. Voltarei a minha mão contra você para limpá-la da sujeira com soda e tirar a impureza. Darei a você juízes como os de antes e conselheiros como os de antigamente. Então você se chamará cidade da justiça, cidade fiel. Irmão, isso aqui é profecia para hoje. Eu vos darei novamente juízes como os de antes e conselheiros como os de antigamente. Está acontecendo hoje, irmão. Jesus, Deus, está levantando pessoas para pregar o verdadeiro evangelho, para mostrar a verdade para as pessoas, para que as pessoas parem de rituais religiosos e comecem a cumprir o bem, fazer o bem, parar de ficar cumprindo o dia de sábado, guardando o dia de sábado e fazer o bem, voltar para a causa da viúva. Ah, tá, eu guardo o sábado, sou de Deus, mas sai de lá, tá devendo o irmão. Não paga o irmão. Não paga. Como se diz o ditado popular, é nó cego. É cano no irmão. Meu irmão, o que adiantou guardar o sábado? Jesus está dizendo, eu não suporto esse sábado. Vocês não vão aprender a fazer o bem? Eu não suporto esse tipo de sábado. Que dia que vocês vão aprender a fazer o bem e cumprir a justiça? Quando é que vocês vão aprender isso? Se a religião pregasse só essa parte aqui, já valia tudo que fizeram. Mas eu duvido que eles leiam isso aqui. Eu duvido que eles leiam isso aqui. Como é que é o capítulo? Isaías 1, do 11 ao 26. Então, pessoal, isso aqui fica um alerta, ó. Todos os religiosos aí que querem ensinar o bem para as pessoas, que realmente se preocupam com as pessoas, que parece ser uma mentira, mas na verdade estão se preocupando mais com o templo, né? É verdade. Começa a se preocupar mais com as pessoas e basta ler só isso aqui, ó. Que a gente Já acabou claro. de ler. Já esclarece muita coisa, as pessoas já entendem um pouco mais. Tá? A gente ficaria muito agradecido, porque daí era mais pessoas ajudando a gente. Sim, com certeza. Mas infelizmente, né, Sérgio, tem um tal do sistema que impede tudo Esse isso. sistema, né? é difícil, viu, rapaz? Mas nós vamos sisteminha. continuar, acho que sábado que vem nós vamos fazer questão de ler isso aqui de novo. Né? Vamos lá. Vamos ler de novo. Aí eu começo a comentar aqui essa passagem, né? Veja que nessa passagem de Isaías, o Criador se revela enojado dos sábados e das assembleias, reuniões, como qualquer outro sacrifício ou prática, pois o principal eles não estavam fazendo, o amor e a justiça. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Vocês estão dando aí o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, nunca foi dinheiro, foi alimento. E despreza o principal da lei, o amor, a justiça, a misericórdia. Eu queria fazer um desafiozinho pequenininho, posso? Deixa eu focar a câmera em você. Eu queria fazer o seguinte. Peraí, deixa eu focar a câmera aqui, você vai fazer o desafio aqui, ó. Vamos focar a câmera aqui em você. Eu queria pegar, certo que aqui a gente não está buscando desafio, mas é um bom desafio, eu acredito que é um bom desafio. Qualquer religioso fanático que está do outro lado do rádio aí,
que se ele acredita num Deus mesmo de verdade, que ele pegue e abra a Bíblia dele agora, nesse capítulo que a gente acabou de ler. Isaías 1, do 11 ao 26. E não precisa ele falar pra ninguém, só prove pra si mesmo pra se si a gente próprio. tá mentindo. Isso, só ver se a gente tá mentindo. Crie coragem aí, ó, você que acredita nesse Deus poderoso seu aí, que a gente acredita, mas a gente acredita num Deus misericordioso, Deus do amor. Que pra essas pessoas, a gente tá falando de outro Deus, mas não é. Só existe um Deus. Só existe um. Agora o Deus Então Mamon, você, o Deus isso. Mamon que tá, né? Isso. O Deus Mamon aí que tá Você curioso que tá do conosco. outro lado e tá achando que a gente tá aqui com brincadeirinha, não tá preocupado com ninguém, crie coragem, levanta aí a bunda do sofá, que já se incomodou, só presta pra falar da vida dos outros, e pegue a Bíblia, que eu tenho certeza que na sua Bíblia tem, e leia só isso aí, ó. Aí não precisa você provar pra ninguém na igreja. Fique calado em casa e comprove, fique na sua consciência, você e Deus. Isso. E observe se a gente tá aqui mentindo. Muito bom. E nos próximos programas você tem a vergonha na cara e leia isso aqui. Pra depois começar a falar dos outros. Tá? Que mais pra frente a própria Bíblia, a própria escritura que você está lendo vai chamar você de fariseu. Basta ler isso aqui, não leia mais nada. Eu fiquei surpreso com isso aqui. Porque a gente lê muito menos Bíblia do que certos pastores que tem aí, César. A gente lê a Bíblia muito pouco. Mas pelo amor de Deus, será que isso aqui é mentira? Será que isso aqui não está em qualquer escritura? Aí tem gente que chama a gente de moleque, cara. Fala que a gente veio aqui na rádio mentir. Então abre a Bíblia aí, ó, fariseu, do outro lado e olha se a gente tá mentindo. Cara, é complicado, a gente se revolta. Eu tava conversando com o Negão e o Rude. Rude, um abraço pra você, Rude. Um grande abraço. O Rude, cada hábito que ele vê, ele se revolta cada vez mais. É porque a gente tava no engano, a gente se sente enganado, né? Gente, não precisa ler mais nada, só lê isso aqui, pelo amor de Deus. Pega a Bíblia aí na sua casa e dê uma olhada com bastante atenção. Leia 10 vezes, 20 vezes se for possível. Ah, mas o meu pastor vai ficar com raiva. Ué, então você não está seguindo a Deus, meu amigo, você está seguindo a pastor. Mas por favor, pare um pouquinho. Eu acredito que Deus não vai pesar a mão de ninguém. Por isso, você mesmo Deus não vai pesar a mão em ninguém. É para a própria pessoa, né? Leia isso em casa e comece a analisar direitinho. Aí se a gente estiver mentindo, você pede para Deus proteger a gente e enfiar a verdade na nossa cara. Porque nós não está conseguindo, a gente só está conseguindo ver isso aqui. Ver a verdade mesmo. Tá? Fica um apelo assim para as pessoas tentar se conscientizar e tentar ler um pouquinho mais. Eu prometo que eu vou tentar ler isso aqui um pouquinho em casa para eu tentar entender mais, para realmente tentar ajudar as pessoas. Porque tem gente que fala que tem que pregar a verdade, mas vem para a rádio e não prega a verdade. É verdade. E não leva o evangelho, chama para ir para a igreja. Como se nas igrejas tivesse verdade. É verdade. Irmão, recebi agora aqui o irmão Lincoln tá participando com a gente, ó. O irmão Lincoln, grande abraço, irmão Lincoln. Ele tá mandando aqui a contribuição dele já. Ele diz o seguinte, irmão, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, tá no outro computador aqui, deixa eu voltar aqui. Ele faz aqui ele tá participando com a gente aqui, o irmão Lincoln, Distrito Federal, Brasília. Daqui a pouco vai ser seu desafio, tá, Luiz? Você vai fazer um desafio também? Não, né? Faz, irmão. Então fica tranquilo. Ó. O irmão Lincoln, ele mandou aqui um texto interessante pra gente, olha só. Tá muito bom esse estudo, irmão Orlando. Ele tá acompanhando a gente lá de Brasília, Distrito Federal. Deus usou... Tá online aqui no Face. Pedir desculpa pra ele, de repente a gente se exalta aqui um pouquinho. Não, mas tranquilo. Esse pessoal já tá acostumado com isso, né? Nem só pra ele, a gente desculpa pra todo mundo, mas é que tem hora que não tem outras palavras. Ou você fala ou você não fala. É verdade. Ó, tá muito bom esse estudo, irmão Orlando. Deus usou o profeta Oséias para profetizar o fim do sábado. Oséias 2:11. E farei cessar todo o seu gozo, e suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Farei cessar. Ele tá falando aqui que tem que ser assim mesmo, viu? Ele tá falando aqui pra você que tem que ser assim mesmo, irmãos. Tem que ser assim mesmo, tem que falar com autoridade, mano, porque senão o povo pensa que a gente tá com brincadeira aqui, não é verdade? Um abração, irmão Lincoln, muito bom. Eu vou colocar aqui vou acrescentar esse versículo no estudo, que eu não coloquei esse, que ele cita aqui de Oséias 2:11. Eu vou ler aqui pelo notebook aqui, para ele aparecer no vídeo. Achei muito interessante, né, a participação aqui do irmão Lincoln. Deixa eu ver aqui, Oséias 2:11. Né, vamos aproveitar e colocar, eu vou ler aqui pelo note, para ele aparecer no estudo, no vídeo, para aparecer no vídeo. 2:11. E farei, para aparecer aqui, ó. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Farei cessar. Farei cessar. Por isso Jesus, ali no Evangelho, ele várias vezes ele vai violar o sábado.
para que as pessoas possam entender o sentido espiritual do sábado. E que fizesse cessar essa idolatria ao dia de sábado, ao 7º dia. Obrigado aí, irmão Lincoln, né, pela participação. Muito bom, né, irmão? Viu que é bom a participação dos irmãos? Eu conheço, gostaria de conhecer pessoalmente. Quem sabe um dia, né? Isso. E daqui um dia ele vai participar com a gente no Hangout também, viu? Ele vai estar conosco aqui também, mas a gente no fica Hangout. muito feliz. Muito feliz, por irmãos. ter pessoas que não tá ajudando a construir uma denominação, né, César? Isso. Mas sim, a palavra. preocupado em levar a palavra. A palavra, para as pessoas. exatamente. Se a gente tiver certo ou errado, que leia e tente se conscientizar você mesmo. Exatamente. Aí você vai buscar entender. Uhum. Né? É isso que a gente fica feliz com isso. Exatamente. Ok, muito bom a passagem. Olha só, irmãos, aí, contudo, parece haver uma grande contradição na escritura relacionada ao sábado. Olha o que eu comento aqui depois disso. Primeiro, o Criador cria o mundo em 6 dias, e no 7º, no sábado, descansa. Depois, dá os mandamentos ao povo de Israel, e entre estes está o mandamento de guardar o sábado. Depois vemos o profeta Isaías dizendo que o Criador não suportava mais as reuniões solenes nos dias de sábado, e nenhuma outra forma de prática religiosa nos evangelhos. Prática religiosa, como nós lemos também essa passagem em Oséias também, né? Fazendo que iria cessar essas práticas. Nos evangelhos, o Salvador e os discípulos violaram o sábado, a ponto dos judeus desejarem sua morte. Qual o motivo da aparente contradição? Como assim contradição? Deus dá a lei, Deus fala que descansou no sábado, dá a lei e depois não é mais para ter esse sábado? Que contradição? A contradição parece, mas muitas vezes, é porque a gente pensa só no físico e não no sentido espiritual, na sombra. Então olha só. Primeiramente, já vimos que a lei, inclusive o sábado, são sombra das coisas futuras. É uma comparação. Não há imagem exata das coisas. Não é o dia, não é o sábado de dia. Hebreus 10:1 e Colossenses 2:14-16 fala sobre isso. Sombra é algo que é projetado do real. Por exemplo, imagine uma árvore projetando uma sombra. Qual é o real? A sombra da árvore ou a própria árvore? Com certeza a sua resposta deve ser a árvore. A sombra é uma imagem não exata da árvore. Assim, a lei, como exemplo, o sábado é sombra de algo que o projeta. A realidade, que nesse caso é o espiritual. Sim, o material não é o eterno. Vai acabar um dia, né? O espiritual, sim, é o verdadeiro. É ele que projeta a sombra. É o eterno. Um exemplo. Jerusalém é sombra da Nova Jerusalém. Aquele exemplo que eu já citei, eu cito aqui. Que é a habitação de Deus. O paraíso. O tabernáculo é a sombra do Salvador e o seu corpo, que é a sua igreja, etc. E o sábado, o que o projeta? Em segundo lugar, é necessário entender que o Salvador não aboliu a lei, mas cumpriu a lei. Houve mudança na lei. Hebreus 7 fala sobre isso. É 7, 12 e 14. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, houve mudança da lei. Que mudança é essa? Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, Jesus ocupou o sacerdócio levítico. Então mudou-se o sacerdócio. Então houve mudança na lei. Que mudança é essa? Que mudança é essa que houve? Eu explico aqui. É a mudança da sombra para o significado. Ou seja, na lei era o sábado de dia. Hoje, esse sábado tem um significado espiritual. É isso. O Salvador assumiu o sacerdócio levítico vindo da tribo de Judá. Raiz da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, para que, havendo mudança de sacerdócio, logo haja mudança da lei. Que mudança foi esta? Simples. Mudança das sombras, que é físico, para a realidade, o espiritual, certo? Então o sábado é sombra de quê? Qual que é o espiritual que projeta esse sábado? O apóstolo Paulo explica isso em Hebreus capítulo 3 e 4. Hebreus 3, 18, 19. E a quem jurou que não entraria no seu repouso. Olha só, repouso. Lembra do sábado que significa repouso? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Aqui, o apóstolo Paulo falando o que Deus teria falado. Né? Senão os que foram desobedientes. Não entrariam no repouso que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui ele faz uma comparação. Assim como o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida por causa da desobediência, naquele descanso que foi a terra prometida, assim hoje os que foram desobedientes não vão poder também entrar na terra prometida, no repouso, no sábado. É uma comparação aqui, ó. No sábado, olha só, Hebreus 3, 18 e 19, né? Que eu li. Veja que eu tenho que ler o capítulo 3 e o capítulo 4 para entender de Hebreus. Eu comecei desde os 3, ó. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 4, do 1 ao 12. Temamos, pois,
que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu sábado, naquele que ele fez em 6 dias o mundo e no 7º descansou, que ele entrou naquele sábado, no seu repouso. Ó, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, como para muitos hoje. Não aproveita, não é dado crédito. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Nós, o que temos crido, entramos no repouso, entramos no sábado. Ah, mas como você está dizendo isso, irmão? Calma que vai falar aqui, calma lá. Ó. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O sábado significa repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui está citando o Criador, que fez o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, no meu sábado. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Resumindo, Deus é o sábado. Isso. A habitação dele, o céu é o sábado. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Olha só, em certo lugar disse assim do dia 7º. Aqui, esse certo lugar é Gênesis. Tá? Hoje a gente sabe que é Gênesis. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E repousou Deus. Olha só. Deixa eu ver aqui. Deus de suas obras no 7º. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Repousou Deus das suas obras. Veja, estão conseguindo entender a comparação, irmãos? Não repousou Deus no 7º dia? Não descansou ele? Não entrou no... e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar no qual? Nesse lugar que ele repousou, no 7º dia. Não entrarão no meu repouso, não entrarão nesse sábado que eu entrei, que eu voltei para minha habitação. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Ainda há alguns para entrar nesse sábado. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Se Josué tivesse dado, se aquela terra, aquela Jerusalém, aquela terra prometida fosse o repouso, vocês não iam falar mais de um outro repouso espiritual. Se Josué tivesse dado esse repouso para vocês, jamais vocês iriam falar de um outro repouso, do espiritual, desse 7º dia. Está entendendo, irmãos? Portanto, resta ainda, olha só, portanto, resta ainda um repouso, um sábado para o povo de Deus. Resta ainda um sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, aquele qual? Deus entrou no seu repouso. Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quer dizer, Jesus aqui, né? Ele repousou como Deus também repousou das suas obras. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Procuremos entrar naquele sábado. É esse sábado que nós temos que buscar, o repouso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é eficaz para fazer entender isso aqui que Paulo estava explicando. Olha, gente, eu estou explicando aqui, ó, assim como Deus entrou no seu repouso, importa que nós entremos nesse repouso. Se Josué tivesse dado repouso, se aquela terra prometida fosse o repouso, aquele sábado de dia fosse o repouso, de que outro repouso vocês iriam falar hoje? Vocês não iam esperar outro repouso? Para vocês já teriam conquistado outro repouso. Mas que repouso é esse? Que repouso é esse? É aquele repouso, aquele 7º dia que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Esta é a sombra do sábado do dia. Entendeu? Esta é a sombra. Esse sábado Deus pede na lei para que nós guardássemos. Vamos guardar este sábado, que é o repouso de Deus. Que não tem muito a ver com o sábado do calendário. Né? No primeiro ele pediu para cumprir aquele do calendário. Para que ele fosse uma sombra. Que ele fosse o significado físico, para hoje a gente entender o que é o espiritual. Para que ninguém esquecesse que teria um repouso adiante. Né? Adiante viria um repouso, para que ninguém esquecesse desse repouso. Para entender essa passagem de Hebreus, escrita por Paulo, devemos recordar que a palavra sábado vem do hebraico sabá, que significa descanso, repouso.
Entendido isso, vamos agora ler essa passagem novamente, indicando os significados. Eu fiz aqui no estudo, irmãos, eu vou falando e vou colocando o significado entre parênteses. Olha só. E a quem jurou que não entraria no seu repouso. Sim, o repouso do Criador, aquele em que fez tudo em 6 dias e repousou. Eu coloco o significado, entendeu? Descansou no 7º dia, no sábado, no sabá, em seu descanso eterno, sua habitação, senão as que foram desobedientes. Aqui diz que os desobedientes não puderam entrar na terra prometida, que tinha por capital Jerusalém, a sombra da nova Jerusalém, o céu, a habitação do Altíssimo. Assim como aqueles que adoraram o bezerro de ouro, ídolos, outros deuses, não puderam entrar na terra, naquele descanso, sombra, não poderão entrar no descanso do Criador, o sábado, a nova Jerusalém, que é o mesmo significado. O sábado, Nova Jerusalém é o mesmo significado. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 4, do 1 ao 12. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, descanso, sábado do Criador, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Os que creem herdarão o sábado do Criador, a salvação. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Assim como os desobedientes de Israel não entraram na terra prometida, os desobedientes de hoje não entrarão na Nova Jerusalém, no sábado, no repouso do Criador. Você está entendendo? Não? Eu fui explicando aqui. Embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Em 6 dias criou e no 7º descansou. Embora este repouso já estivesse preparado desde a fundação do mundo. Os desobedientes não entrarão nesse sábado, nesse repouso do Criador. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, 7º dia, sábado, descanso, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O Criador fez o mundo em 6 dias, e no 7º voltou para o seu descanso, para o seu sábado. E outra vez neste lugar entrarão no meu repouso. Alguns não entrarão nesse repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Em contrapartida, alguns entrarão nesse repouso. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração, minha gente. Não fica apegado a esse dia de sábado aí, de dia, não, físico. Não endureça o coração. Entenda, veja a palavra. Porque se Josué houvesse dado repouso, se aquele repouso que Josué deu, que foi a conquista da terra prometida por Israel, fosse o verdadeiro repouso, o celestial, e não a sombra, o sábado físico, a Jerusalém física, jamais se falaria do repouso, do sábado do Criador. Jamais esperaríamos o Messias que nos daria o caminho para esse sábado. Não falaria depois disso de outro dia, do sábado do Criador. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um sábado para o povo de Deus, a Nova Jerusalém, o repouso eterno. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. O Salvador, depois de cumprir a lei e os profetas no madeiro e ficar 40 dias com os discípulos, entrou no seu sábado, no seu descanso, como Deus das suas. Assim como o Criador, depois da criação, descansou. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Procuremos não este sábado físico, esta sombra, mas entrar naquele sábado, o repouso eterno. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Para que assim como os desobedientes de Israel não entraram na terra prometida, os de hoje não sigam esse exemplo de desobediência e fique de fora da terra prometida espiritual, o sábado do Criador. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão das almas e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejamos como é impressionante a Escritura quando lida. Mas antes de ler essa passagem aqui, tem outra passagem aqui de Ezequiel, que o irmão Lincoln enviou pra gente aqui agora. Eu tô olhando ali, doido pra ler. Então, ele enviou outra aqui. Irmão Orlando, em Ezequiel 20, do 10, 12, diz que Deus deu o sábado para Israel e não para nós. E isso, o sábado físico é para Israel. O físico. O espiritual é para todos. Para todos. Isso que eu queria questionar. O sábado físico foi para Israel. Não para nós hoje. Para nós hoje é a sombra. É o que significa essa sombra, o sábado espiritual. Entendeu? Então tá correto, irmão Lincoln, aqui na sua afirmação. E não para nós. Ezequiel 20, 10, 12. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-se os homens, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Lembra lá do mandamento que o sábado está entre o amor ao Criador e o amor ao próximo? Em sinal entre mim e eles. Ou seja, esse sábado é o descanso eterno, que está entre mim e o homem. Entendeu? Olha o sentido espiritual aqui. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal.
É para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Né? Mais claro que isso, irmão. E vem de acordo com o que nós estamos falando aqui. São várias passagens, eu coloquei algumas mais aqui para não ficar muito extenso o estudo. E aí essas colocações são importantes para a gente acrescentar aqui. Veja bem, eu coloco aqui agora, irmão, tá? Eu comento alguma coisa aqui, ó. Vejamos como é impressionante a Escritura quando lida com os olhos espirituais. Constatamos a obra do Salvador. Para os olhos humanos, às vezes, a impressão é de contradição. Mas quando lemos a Escritura de forma linear e com visão sem escamas, compreendemos a sua verdadeira intenção. Eu coloquei aqui 1 Coríntios 2, 14, 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural só fica preso ao que é físico. Não entende as coisas espirituais. Se você explica um negócio desse aqui, os caras, está blasfemando, falando do nosso sábado. Tá falando, pode falar de Deus, de qualquer um, mas do sábado deles não fala não. Você está entendendo? Porque é físico. Não consegue entender as coisas espirituais, o significado desse sábado, que é espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem é que vai instruir a mente de Cristo? Se Ele nos deu a verdade, meu irmão, quem é que vai poder instruir? Se nos deu a verdade. Para concluir, confira essas passagens da Escritura que observei apenas lendo o contexto sem marcação. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui eu descobri na Bíblia assim, eu dei graças a Deus por esse entendimento que Deus me deu ali naquela hora. Eu li aqui uma passagem de um capítulo para outro e consegui entender esse entendimento aqui do sábado. Para concluir, confira essas passagens da Escritura que observei apenas lendo o contexto sem marcação de capítulo ou versículos e veja que impressionante o ensinamento que ela traz, começando com Mateus do versículo 28, do capítulo 11 até o versículo 6 e do capítulo seguinte. Ou seja, eu vou começar do capítulo 11 e vou encerrar em capítulo 12. Vamos ver a intenção que nos traz aqui a Escritura. E até Mateus 12, né? Depois disso, ainda na sequência, Hebreus do versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 12 do capítulo 4. E observem que surpreendente. Isso aqui foi um artigo que eu fiz, uma escrita que eu fiz ali e postei no Face há muito tempo. Aí eu aproveitei ele e coloquei nesse estudo do sábado para concretizar aqui. Mateus 11, 28, 30 e 12. Eu coloquei sem a marcação de capítulo. Eu tirei os números. Só que eu citei aqui, ó, que é do Mateus 11, do 28 até o Mateus 12, até o versículo 6 do 12. Lendo tudo. Eu tirei os números para a gente entender aqui. Olha só, sobre a questão do descanso. Lembra que sábado é descanso? Então olha só, Jesus fala, ó, Mateus 11 até o 12. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Encontrareis sábado para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha só, irmão, que interessante. Aqui muda o capítulo para que você não entenda. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. De que Jesus estava falando no capítulo anterior? De descanso, de sábado. Naquele tempo que ele fala isso aqui, passou Jesus pelas searas em um sábado, em um descanso. Olha só que interessante. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha que interessante, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Naqueles dias passou Jesus em um sábado. O dito sábado de hoje, que não pode fazer nada, né? Veja que Jesus já falava do descanso, ele já tentava ensinar isso para os discípulos, para as pessoas. Hebreus, mesma coisa, Hebreus 3, nós vamos do 18 até o 12 do capítulo 4 de Hebreus. Sem marcação, olha, veja que está sem marcação. No vídeo as pessoas vão ver. Está sem a marcação de versículo e capítulo. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Veja que eu destaquei toda a passagem que está repouso, descanso, eu destaquei. Temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Para ir para o repouso tem que ter a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, entramos no sábado. Tal como disse: assim jurei na minha ira,
que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, ó, o dia 7º, que é o repouso, e repousou Deus de todas as suas obras no dia do 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, se ele tivesse dado sábado para vocês, não falariam depois disso, de outro dia. Qual outro? O espiritual, o sábado espiritual. Portanto, resta ainda um repouso, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, coloquei bem grandão aqui, ó. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele sábado, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, sábado para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, irmão, você está falando isso aí? Mas será que se descansa sábado mesmo? Eu não sei se eu vou conseguir filmar aqui, irmãos. Essa Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui como que está a câmera. Eu vou colocar aqui a Bíblia judaica e vamos ler. Deixa eu ver se a câmera vai conseguir focalizar aqui o que eu vou ler. Tá? Eu vou ver aqui se a câmera vai conseguir focalizar. Deixa eu ver aqui se ela vai ler papel branco. Talvez ela não chega. Talvez com a sombra aqui possa chegar. Eu não sei se vai ficar bom no vídeo, mas vamos ver aqui. Hebreus 4, né? Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. E ele fez esse juramento ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem que se diz a respeito do 7º dia. E Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. E outra vez, nosso texto diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram. Ele estabeleceu outra vez um certo dia hoje, dizendo, por intermédio de Davi, no texto já citado, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Porque se Yehoshua, aqui nessa passagem está Yehoshua, lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente. Josué tinha o nome do Salvador, tá? Jesus, Yehoshua, alguns posteriormente sobre outro dia. Dessa forma permanece uma guarda do Sabá. Aqui, ó, do hebraica, tá? Nessa Bíblia judaica tá, ó. Dessa forma permanece uma guarda do Sabá para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus faz com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, nesse Sabá, desse sábado, que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Então, permanece uma guarda do Sabá para o povo de Deus. Qual é esse Sabá para o povo de Deus? Se o pessoal não ler, vão ficar de fora de novo por causa da desobediência. De novo. Assim como aconteceu lá, que ficaram de fora da terra prometida, por causa da desobediência hoje, ficarão de fora também. Irmãos, só precisa ler, né, César? Hã? Só precisa ler. Precisa ler, meu irmão, e buscar conhecimento, porque se buscar o conhecimento, as coisas mudam o sentido, não é verdade? Irmãos, nosso horário voou. Já foi, voou. Tchau, pessoal. Falamos bastante hoje. Que as pessoas possam entender que a nossa intenção aqui é levar a verdade e que possam chegar a esta verdade e buscar esse sábado. Resta um sábado para o povo de Deus. Sim. Que possamos entrar nesse sábado. A todos vocês na sintonia aí, também dos vídeos aí do YouTube. Quero agradecer a todos, todas as visualizações, todos os comentários, todos os irmãos aí que estão em contato conosco, participando conosco, né? Então a todos vocês fiquem na paz também, tá? Essa é a minha palavra aí para todos vocês, que a paz do nosso Salvador esteja com todos.